Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje os comentaristas do programa, o advogado Roberto Mohamed. Boa tarde, Roberto. Prazer em recebê-lo. Boa tarde, Chico, Danilo. E Danilo Martins, que é o nosso diretor-geral aqui da emissora. Danilo, obrigado pela presença, boa tarde. Obrigado, Chico. Obrigado aos nossos telespectadores. Muito bem, obrigado pela presença dos nossos comentaristas. Vamos aqui debater o resultado, é claro, das eleições de ontem em Santos e Guarujá, no segundo turno. E, para tanto, vamos começar com um VT a respeito do processo eleitoral em Santos e a decisão e a confraternização da vitória de Rogério Santos. Uma apuração rápida. Foi desta forma que os eleitores conheceram o resultado das eleições em Santos, que não tinha segundo turno há 20 anos, maior colégio eleitoral da região, com quase 350 mil eleitores, apoiadores do candidato Rogério Santos, do Republicanos, festejaram assim que souberam do resultado do pleito. Rogério Santos segue à frente do Palácio José Bonifácio por mais 4 anos. Ele foi eleito com um pouco mais de 53% dos votos válidos na cidade. Rogério chegou ao comitê do partido na zona noroeste da cidade acompanhado do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. E a gente continuou trabalhando de cabeça erguida, com muita clareza, com respeito a todas as pessoas, mesmo com tantos ataques, mesmo com tanto desrespeito, tanto não merecia isso, mas a gente trabalhou confiando no resultado que as pessoas enxergassem, e elas enxergaram quem realmente tem proposta e tem respeito a todas as pessoas. Vitória importante para a cidade, na sequência de um trabalho fundamental do Rogério. E uma resposta que a cidade deu. Tivemos uma campanha muito suja, uma campanha denegrindo a imagem das pessoas, e o santista deu a sua resposta na urna. Então, muito feliz pelo reconhecimento do trabalho do Rogério. Um resultado fantástico, porque o santista foi para a urna, deu o recado, gosta da gestão, quer a evolução, vamos avançar ainda mais. É sobre isso que o santista hoje deu o recado nas urnas. Outras autoridades políticas também prestigiaram a vitória de Rogério. A gente sabe que tem um trabalho sério, que vai querer que a cidade cresça cada vez mais. Vão poder contar com o meu trabalho na Alesp como deputada, trazendo recursos, emendas e também contribuindo para fazer um canal de comunicação entre o governador e entre os secretários. O prefeito já tem esse canal, mas quanto mais pessoas juntas apoiando pelas mesmas causas, as coisas acontecem. Nós fizemos um pacto com os vereadores eleitos que esperaríamos o segundo turno, a realizar. Uma vez realizado o segundo turno, acredito que na semana que vem já possamos fazer uma reunião da base do prefeito, tem 14 vereadores, e conversarmos, porque nós temos que decidir sobre a mesa que vai dirigir os destinos do biênio de 25 e 26. Então passa também uma conversa com o prefeito, o que nós podemos aproximar, de quem nós podemos aproximar também, porque nós temos, após a eleição, todos são vereadores, todos estão na Câmara Municipal para realizar um bom trabalho. A deputada federal Rosana Vale, do PL, obteve 46,63% dos votos válidos. Vamos fazer uma oposição propositiva. Os santistas decidiram, a gente respeita essa decisão, mostramos os problemas da cidade, o que queríamos fazer pela cidade, mas a gente está só começando com esse nosso grupo, que vai ficar de olho, e a gente deseja que o governo que foi reeleito cuide bem da nossa cidade, faça o melhor para o santista. Olha, a eleição superada, agora vamos para um novo cenário. A deputada vai continuar representando a cidade, continuar representando a região, e esperamos que ela possa continuar realizando um bom trabalho, trazendo recursos, ações para a cidade de Santos. E é claro que o momento de eleição não pode ser um momento de mandato. Isso são duas situações diferentes. Agora, é claro, superado isso, teremos a oportunidade de continuar um bom trabalho na cidade, também contando, é claro, com um bom trabalho que a deputada realiza em Brasília. Muito bem, aí está o VT, a repercussão da vitória de Rogério Santos, que obteve 118.562 votos contra 103.592 mil votos de Rosana Vale. Roberto Mohamed, esperado esse resultado, né? Eu acho que era esperado. Mas uma das coisas que eu achava que, no domingo eu disse aqui,
que aquela vitória com Mertiolate e Band-Aid era bom para fazer as pessoas acordarem. E ontem, Danilo me mandou um post com um número de inadimplentes, de pessoas de abstenções em Santos, pessoas que não foram votar, e deu mais do que os votos que o Rogério teve. E se a gente somar com Branco, Nulos e Rosana, ele é prefeito de menos de 30% dos eleitores da cidade, não é da população, dos eleitores. Isso devia servir de alerta, mas quando você vê a festa, é que a festa também não pode dizer muita coisa, mas quando você vê as figuras que apareceram na festa, você vê que as moscas vão continuar as mesmas. E a tal torre de partidos, que a gente se referiu aqui na semana passada, ela vai fazer com que a segunda gestão dele seja muito mais partilhada do que foi a primeira. E isso é um problema, porque justamente quando se esperava que ele fosse ter mais identidade no segundo mandato, mesmo com o Paulo Alexandre sendo uma figura política, ele supera a definição de animal político, porque o Paulo não dá espaço para que ninguém brilhe, ele deixa claro que é o grupo dele, e que quem manda é ele, e que não tem legislativo, é ele, lá não é democracia. Mas quando a gente achava que haveria um pouco mais de identidade num segundo mandato, a gente começa a notar que não vai ter, porque vai ser feito um loteamento, por exemplo, se você levar em conta que em São Vicente a Solange Freitas negociou 4 secretarias, quanto será que ela vai ter agora? Não é um pessoal que apoia por causa de uma causa, apoia, e ficou claro isso, porque tem o interesse de ocupar espaços políticos, principalmente quando você tem ambições políticas. Enquanto a Rosana tinha 2 partidos com ela, e elegeu 4 vereadores, né, a torre de partidos construída pelos irmãos coordenadores da campanha, ela vai demandar um preço muito alto. E a gente vê que vai ter muito pouca mudança. E parece que estão desprezando o recado que a cidade como um todo deu, que não é de divisão. A nova Câmara, Roberto, rapidamente, 14 vereadores, ou seja, 2/3, fazem parte da base do governo. Sim, mas é lógico, né? Você constrói como diz o Danilo, a torre de partidos, você vai ter. Agora, eles têm um preço, porque mais da metade é fisiológico. Não são caras que estão lá por uma questão política. Sim. Os políticos são o Caseiro, a Débora Camilo, eles são oposição. E os 4 do PL, provavelmente. Agora, vão estar ressentidos, vão estar, no início, pelo menos, fazendo oposição. 1/3 de oposição e 2/3 de governo. É isso. Agora, o 2/3 de situação, Chico, não são gratuitos. Sim. Não é porque apoiamos e estamos com você. Quer dizer, é muita gente, e eu acho que o número de cargos não vai ser suficiente. Eu acho que vai de novo provocar um novo inchaço para poder acomodar todo mundo. Não, porque vai ter vereadorzinho de 300 votos, 400 votos, achando que foram os votos que elegeram o cara. Sim. É aquela história, você monta um time. Eu até achei que a eleição da Câmara tem uma característica dessa vez, que foi muito interessante, porque detonou algumas pessoas que achavam que eram lideranças políticas. Mas tem algumas que continuam lá, as moscas que dizem que, eu conheço todo mundo em Brasília, eu sou o cara que entende disso, eu sou o cara... E são caras irrelevantes politicamente, ninguém gosta deles, ninguém conhece eles, mas estão lá gravitando, né? Então, para quem já assistiu filmes da Guerra do Vietnã, um dos maiores problemas que os soldados enfrentavam quando estavam nos pântanos da Indochina eram os parasitas que colavam na pele e que eram horrorosos, provocavam doenças assim, e os soldados tinham a pele toda arrebentada. Eu acho que o Rogério vai precisar passar alguma coisa no corpo dele para não deixar estes parasitas, essas lesmas, grudarem nele, continuarem grudadas, e vai acrescentar todo mundo que veio agora. Eu acho que o que deveria ser um aviso virou nada, porque passou, temos mais 4 anos, daqui a 3 anos e meio a gente pensa de novo
no que vai fazer, monta outra torre de partidos e vamos para frente e vamos tentar manter esse status quo até o fim. Pois é. Danilo Martins, gostaria de ouvi-lo. 33,7% de abstenção, Danilo. 119 mil santistas eleitores não compareceram no segundo turno. Mohamed, meu irmão Chico, nossos telespectadores. É um novo dia, né? Acabou essa eleição que parece estar durando aí já alguns 10 anos, né? Nós estamos nessa, ninguém aguentava mais. Foi uma eleição pesada, né? Exato. Fazia tempo que a gente não via uma eleição desse nível aqui em Santos. Não sei se isso é bom ou ruim. Eu vou tentar pegar alguns dos pontos aqui que o Mohamed soltou uma metralhadora. Vamos falar primeiro desse pessoal da torre de partido. Eu não gosto desse negócio de torre de partido. Eu acho que já deu, né? A gente monta uma torre de partido para afogar, né? Afogar, destruir, né? O concorrente, o adversário. Não foi o que a gente viu. Então já demonstra-se que essa estratégia... mas ganharam. Calma lá também, né? Não ganhou pela torre de partido, não ganhou por isso, não ganhou por aquilo. Uma junção, né? De fatos, de acontecimentos, de datas, de períodos, de estruturas, né? Então fica muito complicado esse negócio de torre de partido. Para quem não sabe é o seguinte, tu vai pegar todos os partidos que você puder, aglutina e vai colocando os principais players para montar votos, e tanto para a Câmara quanto para pessoas fortes que você vai conseguir te dar esse apoio, né, durante essa jornada. Ou seja, o que vai sobrar dessa torre de partido? Um monte de parasita, isso é fato. É o cara com 100 votos que dá tapa nas costas e fala que tá lá. E aí você vai ver, agora a dança das cadeiras também, né? Porque lealdade, ela tem preço, né, na política. Lealdade, ela tem preço. Não tem ninguém ali por ideologia, ninguém ali por acreditar. Política é jogo, tá? Todo ciclo eleitoral você vai ter um espaço aberto que alguém vai ocupar. Você não quer? Alguém vai ocupar. Não tem espaço vazio na política. Então, obviamente, como os valores hoje são um pouco altos, né, os salários melhoraram, as condições aí dos assessores melhoraram, os investimentos, é uma cidade muito, muito rica, tem muita gente que transforma isso no seu projeto de vida. Sim. Né? O que para nós não é bom. Então, não vai dar muito tempo para eu continuar desenvolvendo esse raciocínio, a gente pode continuar no próximo bloco. Mas a grande questão nessa brincadeira, Chico, é o que nós vamos fazer com quase 1/3 da cidade que está de saco cheio do formato atual de política e vai continuar pagando imposto e vai continuar vivendo aqui e já sabe que daqui a 2 anos vai ter a mesma coisa e daqui a 2 anos a mesma coisa. Eu continuo depois. Talvez seja a hora de se discutir seriamente o voto facultativo no Brasil. Esse é o ponto. Dentro da reforma política. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta segunda-feira, 28 de outubro, e hoje recebendo os nossos comentaristas, o advogado Roberto Mohamed e Danilo Martins, que é o diretor-geral da emissora da TV Cultura Litoral. Aliás, Danilo, você estava falando no bloco anterior, paramos ali na questão do voto facultativo em razão da alta abstenção. Perfeito. E não só da alta abstenção, né? Nunca se viu tanta compra de voto como nos últimos anos. A Polícia Federal teve um enorme trabalho. Por quê? Porque o voto, você na teoria é obrigado. A pessoa de menor instrução, né? Ela não entende isso. A cultura do nosso país não foi feita para a gente agregar todo mundo, foi feita para a gente segregar. É o cabresto, é o curral. A gente é ruim. O brasileiro, o ser humano, como todo, é ruim, quer usufruir daquelas pessoas e comprar elas com mixaria. Porque elas só são obrigadas a votar. Então, com esse voto facultativo, eu acho que muita coisa melhoraria. E o que melhoraria também é a sujeira que a gente tem visto nas últimas eleições. Nós tivemos esse caso que eu gostaria que o Mohamed comentasse, que foi o do Tarcísio com o Boulos. Esquece se você gosta de A ou B. Aquilo é criminoso, um governador dos maiores estados do mundo, do maior estado do país, fazer o que ele fez. Também foi criminoso, e a gente vai apurar, a TV Cultura está apurando isso. Nós tivemos uma denúncia ontem que foi a coisa mais nojenta que eu vi nos últimos anos. Me lembrou muito aquele vagabundo daquele delegado da Polícia Rodoviária lá no Nordeste, que fazia blitz e parava morador de área periférica que ia de ônibus e tal. A gente tem algumas denúncias aí de batalhões da polícia, tá? Atuando na zona noroeste, na área periférica, nos morros, nas comunidades,
vamos falar de uma palavra educada para não ter nenhum problema aqui, tá? Coibindo, né? Instruindo as pessoas a não votarem. Se isso for mesmo comprovado e a gente conseguir as imagens que falam que tem, isso tem que ser apurado, porque isso é uma vagabundagem absurda. Por que não pega esse batalhão e bota na ponta da praia para pegar o cara que mora naquelas torres, os desembargadores e os promotores? Por que você vai à área periférica esculachar morador que não tem nada a ver com isso? E que ainda vai ser direcionado por essas pessoas que ainda vão roubar eles por mais 2, 4 anos. Então, deixando o meu recado, Mohamed, eu queria que você pudesse ajudar nesse comentário, que esse recado dado, ou seja, 1/3 das pessoas não estão satisfeitas e o outro terço é oposição, sirva para muitos prefeitos aqui da região acordarem. Porque uma hora isso vai mudar. E a hora que mudar, eu espero que seja democraticamente, e não enforcando, jogando pela janela, atacando fogo na casa de ninguém. O que aconteceu ontem, quando o Tarcísio, e eu novamente, eu sempre falo dela aqui, sou fã de carteirinha, acho que hoje é o maior nome do jornalismo político brasileiro, a Natuza Neri descreveu da forma correta no central das eleições da Globo News. Se ele quisesse fazer aquele anúncio, ele fizesse às 5 da tarde, quando as urnas fecharam. E comprovassem, porque o governador do estado não pode chegar e falar, me falaram que... Porque não foram mensagens de WhatsApp, não foram interceptações telefônicas, porque quem faz isso é a Polícia Civil. Exatamente. A Polícia Civil não falou nada. A Polícia Federal não falou nada. Um amigo meu me falou aqui. Foram bilhetes. Agora, Chico, ninguém manda instrução de voto no dia da votação por bilhete. É armação? Mas não tenha dúvida que isso foi uma armação. Mas o governador do estado, durante as urnas abertas, se prestar a esse papel lamentável e pior, que não mudaria em nada, porque o candidato dele ia ganhar de qualquer jeito. Exatamente. Só que a mesma coisa aconteceu aqui em Santos. As redes da deputada Rosana Vale, de manhã, abriram com esse vazamento de que haviam bilhetes. Gente, bilhetes. Ninguém manda mais carta, bilhete para ninguém. É isso aqui, ó, que é a coisa mais fácil de entrar dentro de um presídio. E que, inclusive, muitas vezes a própria Polícia Civil coloca, porque ela faz o trabalho de inteligência em cima disso. A civil. Mas quando o governador coloca um psicopata para ser secretário de Segurança Pública, um ex-capitão da PM, que nem a Rota quis, que tem o papel deliberado, a ambição deliberada de acabar com a Polícia Civil, e eu não entendo os delegados de polícia que apoiam este homem, porque esses caras não apoiam a própria polícia a qual eles pertencem. Ele está destruindo a Polícia Civil. Eu já disse aqui, inclusive, que só tem uma saída para a Polícia Civil. Vinculá-la à Secretaria de Justiça para salvá-la. Que é o papel dela, ela é polícia judiciária, ela não tinha que estar na segurança pública. Mas a única forma de salvar a Polícia Civil do atual secretário de Segurança Pública é tirá-la da pasta D. Se a gente continua... O que ele fez, de manhã, soltar esse tipo de coisa, não é de um secretário de Segurança Pública minimamente comprometido com o papel que ele tem, que é institucional. Ele pode apoiar quem ele quiser. Agora, o que esperar do cara? A gente já se acostumou, bandido bom e bandido morto. A gente prende, a justiça solta. CPF cancelado. Ele ofende o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele ofende o Superior Tribunal de Justiça, ele ofende o Tribunal Regional Federal o tempo inteiro, como se só a PM funcionasse. É porque, lógico, ele está sabotando aquela que investiga, que faz o inquérito, que faz a investigação, que é o que pode manter o cara preso. Ele sabota, ele destrói a Polícia Civil. Como é que ele vai depois? Vai ficar reclamando. É jogo de cena. Aí fica reclamando, tentou passar a possibilidade de inquérito conduzido pela Polícia Militar. Viu que a reação foi pesada, e a reação não veio da Polícia Civil. Veio do próprio Ministério Público, que ficou imaginando o tipo de inquérito que ele ia pegar depois para fazer denúncia. Sucatearam a polícia técnica, não investem nisso, e eu não entendo o delegado babando o ovo. Eles tinham que estar lutando com unanimidade, nós temos que sair daqui.
Agora, esse crime eleitoral tem que ser apurado, Chico, porque não tem dúvida. Quando uma matéria dessas é alimentada pelo secretário de Segurança Pública, bilhetes, e o governador do estado chama a imprensa para fazer um anúncio baseado em suposições com as urnas abertas, para mim, a gente chegou no fundo do poço. E do ponto de vista eleitoral, absolutamente desnecessário. No caso de São Paulo era. Já estava liquidado, mas sabia? Eu falo para vocês que esse é o maldito do bolsonarismo. E eu não estou falando do Bolsonaro, hein? Eu não estou falando nem dos filhos, eu não estou citando a pessoa. É esse movimento cretino que foi criado e que o Jair Bolsonaro perdeu o controle. E hoje, para domar é difícil. Para domar esse monstro é difícil. Porque você vê, 3 milhões e 600 mil pessoas não escolheram ninguém em São Paulo. Extensão recorde. O Tarcísio teve 3 milhões e 400. Se tu falar para mim que o cara foi eleito, o Ricardo Nunes, foi eleito, não foi eleito, meu. Você foi no menos pior, a população faz qualquer coisa. Literalmente, a gente tá fazendo a coisa mais agressiva que pode fazer com o povo. Você tá matando a esperança das pessoas. Você tá matando. A gente tem que esquecer que não é todo mundo rico, industrial, latifundiário, todo mundo é bilionário. O brasileiro é pobre. O brasileiro acorda, ganha mal, volta para casa, busca um pouquinho de conforto em todas as coisas ruins que acontecem com ele. É inflação, é transporte, é roubalheira, é violência desorganizada, criminalidade, torcida agora uniformizada matando gente, incendiando e tacando fogo aí, matando outros torcedores. Então o Brasil é um caos. Quando o cara mostra para mim que 3,6 milhões de pessoas não votaram em São Paulo, é que o cara falou, desisto, larguei, acabou. Lógico. Isso é perigosíssimo. E aí você vem este maldito deste bolsonarismo, finge uma polarização que não tem, porque não tem mais esquerda. Vamos falar o português claro. Mataram a esquerda. O pobre agora de direita é de direita, Sim. Não é mais de esquerda, não tem mais as classes, os motoboys, os sindicatos, tudo isso morreu. Um projeto de poder vil e cruel que se chama Centrão. O Centrão, ele tomou tudo. E já foi planejado isso. Esse negócio de polarização, quando vieram, vai só ter agora direita e esquerda. Você acha mesmo? Agora direita e extrema direita. Uma direita fake ali, uma extrema direita. Então, isso é o que mais me machuca, porque no final do dia, se você for somar a quantidade de pessoas que não votaram em todas as cidades, demonstra que o pessoal fez assim, eu entrego, seja o que Deus quiser. Roberto, que o PT elegeu no Brasil 250 prefeitos. Em um universo de 6 mil e tanto, 250. Em São Paulo, berço do PT, elegeu 4 prefeitos. 4. Perdeu São Bernardo. Perdeu São Bernardo. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Não tem mais base nenhuma. 4 prefeitos em São Paulo, 250 no Brasil. Chico, a gente falou... prefeitos, só para concluir, que o PSDB que está... Todo mundo disse que morreu. Elegeu mais prefeitos do que o PT. Agora, tem uma coisa para que me chama a atenção, é que o PT não aprende com isso. A esquerda não aprende e não se moderniza. A gente já falou aqui no programa do erro que o PT cometeu em 2022 de ter feito o acordo com o Boulos, que o Boulos não representa nada. Quer ver a prova? Ele teve 200 mil votos, ele gastou 7 milhões de reais na eleição com o Bruno Covas, teve 2 milhões e 100 mil votos. Aí, gastando 80 milhões de reais nesta campanha, com apoio do Lula, que ele não teve contra o Bruno Covas, ele aumentou 200 mil votos. Se você fizer a divisão daquela história do valor de cada voto, ficou muito mais caro e ele continua o mesmo. Por quê? Porque ele não conseguiu diminuir a rejeição. E todo mundo sabia disso em 2022. Sabiam disso em relação ao Haddad. Já cansei de falar aqui. Se tivesse tido o mínimo de inteligência, lançado o Márcio França governador, com o Haddad de senador, deixava o Boulos ficar isolado com o PSOL, ele ia ter lá 1 milhão, não ia atrapalhar ninguém. No segundo turno ele não tinha caminho, ele ia ter que apoiar o Márcio. E aí sim você teria um embate real, porque o Márcio come votos do PSDB, come votos do centro, ele não é aquele comunista, na opinião dos radicais. Ele poderia muito bem ter enfrentado e se tornado governador, e aí o governo federal com o Lula teria o pé em São Paulo, o que muda completamente a questão da máquina na eleição da capital. Ele não precisava ter se comprometido com o acordo, porque o Boulos não ia ser nada, nem candidato a deputado federal, porque ia perder para governador. Mas o PT não faz estratégia, e o que é pior, ele não fala com a periferia.
Chico, se você tem a chance de conversar com motorista de aplicativo, com um motoboy, pergunta para eles se eles querem carteira registrada. Eles não querem. Eles têm liberdade de horário. Eles querem que o Estado fique longe deles. Só que aí você tem um ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que quer reverter a reforma trabalhista, voltando a ter mais encargos. A preocupação deles é voltar com o imposto sindical. Vou abrir um parênteses aqui. Por favor, vocês não precisam ficar na fila de sindicato para dizer que não querem descontar. Para descontar, o sindicato tem que apresentar uma carta de vocês dizendo que vocês autorizam desconto. Pelo amor de Deus, foi isso que o Supremo julgou, não isso contrário, eles são mentirosos. Não é o trabalhador que precisa manifestar vontade para não descontar, é o sindicato que tem que manifestar a vontade do empregado para descontar. Então não fiquem em fila de sindicato, não acreditem nessas quadrilhas chamadas sindicatos, que estão aí passando fome atrás desse imposto sindical e estão desesperados. Nós já tivemos grandes sindicatos, tenho orgulho de ter trabalhado para alguns. Hoje você não tem mais isso. Não façam essa bobagem de ficar em fila perdendo um dia de trabalho para evitar um desconto que não pode ser feito sem a sua autorização. Muito bem, com esse esclarecimento nós vamos para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com a Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta segunda-feira, 28 de outubro, o dia seguinte das eleições municipais. Já comentamos o resultado em Santos, analisamos esse resultado e agora vamos fazer o mesmo com relação a Guarujá. Também segundo turno, vencido pelo ex-prefeito Farid Madi do Podemos. Temos um VT sobre isso. Por favor, Davidson. Em Guarujá, o ex-prefeito Farid Madi do Podemos saiu vitorioso, com 55,38% dos votos válidos. Rafael Vitiello, do Progressistas, terminou a disputa com 44,62%. Acreditem e confiem que nós vamos voltar a ser uma cidade melhor. Nós sabemos o desafio que vai ser isso, porém estou muito confiante que nós vamos fazer um governo de união. Estaremos de braços abertos para o diálogo, que é o que o Guarujá mais precisa. Os vereadores eleitos que se elegeram em outras coligações, todas as forças políticas, é importante que haja uma compreensão no momento que nós estamos vivendo e da importância dessa união pelo bem do Guarujá. Muito bem, está o VT, Roberto. Farid elegeu-se com 83.652 votos, representando 55,3% dos votos válidos, enquanto que seu oponente, Rafael Vitiello, do PP, obteve 67.389 votos, 44,6% dos votos válidos. O Guarujá, a gente tem que voltar no tempo para entender um pouco o fenômeno Farid Madi. Farid se elege prefeito num movimento de fortalecimento do peso de Vicente de Carvalho na eleição. Ele era um comerciante vindo, a família dele vinha de Vicente de Carvalho, e foi preponderante para a eleição do Farid, rompendo com o poder do grupo ligado ao ex-prefeito Maurício Mariano. O Farid, 2 anos depois de eleito, elege a mulher Raifa Madi deputada estadual, e foi eu não lembro, tirando o próprio Maurici, que se elegia deputado federal, quando não estava na prefeitura, é muito difícil que o Guarujá elegesse sozinho um deputado estadual. E ele consegue. Então, Farid atinge o auge no 2º ano do governo dele. Aí ele começa um movimento, talvez iludido por essa curva de essa ascensão popular que ele tinha, que naquele momento a reeleição dele era inquestionável, naquele momento. Só que aí ele começa a arrumar briga com 2 grandes empresários, que são conhecidos na região, que é a Terracom e a companhia de ônibus, a Viação. Atrai a ira desses empresários, porque ele bate de frente, ele entra numa briga de poder. Se você lembrar, isso tinha acontecido em Cubatão. E aí joga todo o poder desses empresários em cima da Maria Antonieta, que era uma vereadora irrelevante, e se torna prefeita, e ele perde a reeleição, que era tida como certa 1 ano e meio antes.
talvez por um erro de cálculo. A gestão da Antonieta foi desastrosa, tanto foi, que foi na gestão da Antonieta que houve essa completa omissão do Estado, omissão do município, omissão do Estado, na área das comunidades, das favelas de Guarujá. Sim. E que fez o crime organizado fazer de lá a sua mini-república, dentro da Baixada Santista. O Guarujá hoje está numa situação incontrolável. Vamos lembrar que o Farid foi ameaçado de morte há 4 anos atrás. O prefeito do Guarujá, por 2 vezes, andou de camburão. Então a coisa lá chegou num ponto tal de descontrole que a gente fica se perguntando o grau de dificuldade que o Farid vai ter, principalmente porque do primeiro para o segundo turno, surpreendentemente, todo mundo migrou para ele. Sim. Todos os outros candidatos migraram para ele, não foram para o Vitello. Então, a pergunta que fica, qual foi o preço? Qual vai ser o preço para governar com todos esses compromissos, que é a mesma coisa do que aconteceu em Santos, só que aqui a torre de partidos foi construída no primeiro turno. Lá, ela foi aumentada do primeiro para o segundo. Sim. E isso, Chico, é assustador para mim, porque faz com que o prefeito tenha que abrir mão de um naco de poder muito grande. É o preço. O Danilo colocou tudo é um preço na política, não tem esse negócio de causa. Então, certamente, o preço que o Farid vai pagar politicamente vai lhe arrancar um pedaço do poder. E se o Guarujá, com poder total, para mim, já é uma cidade hoje quase impossível de ser administrada, você imagina quando você abre mão de um naco desse poder. O que se pode esperar de um governo Farid Madi, Danilo? Difícil de governar. Difícil. O Guarujá está passando por um problema aí institucional, social, que chega a ser não vou falar um pouco não, chega a ser bem pior do que São Vicente passou lá atrás. Chega a ser bem pior, porque no São Vicente você ainda teve o abandono com a cidade, o descaso, né? Sim. E teve aquela corrupção ativa internamente, né? Tanto na Câmara quanto na Prefeitura, o que fez com que a cidade passasse aí por um momento de várzea, né? Por isso que eu sempre falo lá do Caio, eu sei que você tem as ressalvas, óbvio que a gente tem que criticar sempre, né, o prefeito, né, a gestão, mas é difícil tu recuperar terra devastada. Sim, e Guarujá né? É uma cidade pobre, sem arrecadação, que perdeu totalmente a sua personalidade, e volto a dizer, o cidadão perdeu aquele orgulho, aquele brilho, aquela esperança. Então todo mundo começa a tocar o terror. Vamos largar. E Guarujá tá indo pro mesmo caminho. É incrível o que estão fazendo com Guarujá. Né? O Farid vai pegar agora uma prefeitura também com poucos recursos, com problema de caixa pra caramba, um monte de maluco pendurado, problemas com crime organizado, sim, problemas agressivíssimos de estrutura, as áreas periféricas né, de difícil acesso do Guarujá relembram o mini Rio de Janeiro. Então, assim, tem áreas que não são comandadas da forma correta pelo Estado, pelo município, aquilo ali vai ser objeto de estudo. Nós vimos agora no passado recente toda essa tomada da violência, o que fez com o Guarujá, afastou investimentos, afastou o mercado de construção civil, compra de imóveis, o veraneio, a cidade está vazia hoje. É uma cidade hoje fantasma. Uma cidade fantasma. Eu passo pelo Guarujá hoje, eu não tenho sensação nenhuma de segurança. E volta e meia você vê ali pelos cruzamentos que vão para o litoral norte, quando você pega ali próximo a Rio Santos, aquelas áreas mais próximas da estrada, tem arrastão, tem assalto, e é assalto legal mesmo, que o cara chega, mata 2, 3 e o pau tora. Assim, para mim hoje, a segurança pública atrelada à saúde no Guarujá, que já é difícil, a mobilidade, a locomoção, são temas ali que hoje eu não consigo ver uma solução. Porque eu também não vi na proposta do Farid nada que vai revolucionar, vai chegar para resolver. Foi mais ou menos, na saúde nós vamos mudar o postinho e vamos fazer aqui o hospital, e no transporte nós vamos mudar os sinais. E cara, o Guarujá precisa de uma repaginação, de um rebrand, né? Precisa começar de novo o Guarujá. Eu acho que não tem ninguém com força hoje, nenhum grupo político,
disposto É um imenso desafio. É imenso, imenso. Para mim, é uma das cidades mais difíceis hoje de conseguir gerir. Eu notei uma ausência total da ideia de um planejamento. Eu acho que o Farid vai acordar para isso e vai começar a entrar nesta questão. Que é preparar Guarujá para o túnel. Sim. Santos não precisa se preparar. Santos tem uma estrutura viária e um volume de pessoas e que o que ele vai receber não é problema nenhum. Ele vai mandar. O problema é que o Guarujá vai poder receber muito mais pessoas do que recebe hoje, muito mais veículos do que recebe hoje. Serão quase 600 desapropriações do lado de Vicente Carvalho. Exato. Então mas é que lá tem aquela vila, sim, que vai ser toda, e aquilo pelo amor de Deus, são pessoas que vivem em palafitas, quer dizer, aquilo tem que acabar. O grande problema, e para lá as desapropriações são benéficas, são necessárias, porque aquelas pessoas não tinham que estar ali. É lógico. Agora, no caso do túnel, em relação ao que ele vai ter de impacto sobre o sistema viário do Guarujá, eu não vejo nenhum candidato falou disso durante a campanha toda. Eles só trocaram acusações. Não tinha projeto de plano de governo. E aí o Danilo falou exatamente isso. Para segurança, vou colocar mais guardas municipais na rua, que era o que a Rosana falava, era o que o Rogério falava. Que todos falam, né? Todos, Não tem proposta eu não nenhuma. sei de onde vai sair o dinheiro. Não, mas mesmo assim, aí aparece o cara ali, dá um tiro de fuzil no policial da rota, passando tiro de pistola. Lembra do sniper? O sniper ali do PCC, que na verdade era um cara que tava passando ali o batalhão, ele deu um tiro de pistola e acertou. Cara, se os caras não têm respeito pela rota, pelo BAEP, pelo exército, você acha que vai ter respeito pelo GCM, coitado? Então, mas é esse o problema. Aí você viu como tratam a questão da segurança com demagogia. Durante a campanha eleitoral, a Rosana Vale falou que ela aprovou um projeto que transformava as guardas municipais em polícia municipais. Você sabe o que é isso, telespectador? Era um projeto que muda o nome. Só. Ele mudava a denominação. Esse é o projeto. Procure no Google. Muda a denominação de guarda municipal para polícia municipal. E só. Por quê? Porque o STJ já decidiu que para a guarda municipal virar polícia com poderes de polícia só por emenda constitucional. E o Supremo decidiu agora, também já começou de novo as mentiras. E as interpretações, o que o Supremo está julgando, o julgamento foi interrompido, é que a Guarda Municipal é força suplementar do sistema de segurança. Ela não é complementar. O acórdão fala de suplementar. Você sabe o que é isso? É chovendo molhado. A Guarda Noturna também o guarda de banco também tal. O vigilante, ele faz isso. Nesse fim de semana eu vi claramente o quanto a gente precisa mexer. Eu não discordo de que as guardas virem polícia como auxiliares, mas já cansei de falar, elas vão virar auxiliares da PM. Sabe o que vai acontecer? Os distritos que já deixam paradas 3, 4 viaturas da PM para fazer boletim de ocorrência, Chico, vão ficar agora também com mais 3 ou 4 da Guarda Municipal para fazer ocorrência, porque elas vão fazer policiamento ostensivo. E a Polícia Judiciária continua sem investimento e sufocada. Não adianta. A gente está vendo, por exemplo, existe um movimento armado, e eu já denunciei aqui, né? Essa empresa asquerosa, nojenta da BTP, asquerosa, que é nada mais do que Maersk e MSC se juntarem, vikings e romanos se juntarem para dominar o comércio mundial, ainda pegaram os franceses agora, os gauleses, e trouxeram para junto deles comprar o Tecom. Eles mentem, eles inventam, eles contratam lobistas asquerosos também para ficar trabalhando na imprensa para justificar o grande terminal, o grande investimento que não vai dar emprego para ninguém, mas vai sufocar o trânsito da cidade, vai acabar com a cidade. Só que tem uma mentira que estão contando também. Teve uma especialistazinha aí que falou num congresso que a guarda portuária é guarda patrimonial. Pode ser na casa dela. Guarda portuária não é patrimonial não, minha filha. Mas eu não acho que você seja ignorante. Você é mentirosa. Você mente para quem paga. Por quê? Se não fosse a guarda portuária, metade das apreensões de cocaína e de maconha no Porto de Santos não teriam sido feitas, porque a Polícia Federal não tem efetivo suficiente para atuar sozinha.
Agora, o projeto do Márcio França para transformar a Guarda Portuária em Polícia Portuária Federal, como tem a Polícia Florestal Federal, a Polícia Rodoviária Federal, está parado no Congresso há 10 anos. E ninguém movimenta. Muito bem, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o último bloco do programa de hoje. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora para o último bloco do programa desta segunda-feira, 28 de outubro, e conversando sobre política, sobre o resultado das eleições no dia de ontem, com os nossos comentaristas, o advogado Roberto Mohamed e Danilo Martins, diretor-geral da TV Cultura Litoral. Interessante que nacionalmente, em termos de capitais, o PT do presidente Lula só venceu em Fortaleza e assim mesmo uma margem pequena de votos, foi ali vis-a-vis. Uma coisa impressionante a eleição em Fortaleza, e considerando-se que o eleito, que é o Leitão, a origem dele é no PDT, da família Gomes. Então, uma vitória do PT, depois ele passou para o PT, mas foi a única capital que o PT venceu. Eu repito, o PT em São Paulo ganhou 4 prefeituras, 4, e no Brasil todo 250. Foi superado até pelo PSDB, imaginem os senhores. Danilo, Roberto, fique à vontade. O PT é centro agora, pô. Cara, alguém tem dúvida de que o PT é centrão? Quando você vê as mesmas caras, o Lula foi reeleito, né? As mesmas caras atrás dele lá na comemoração, Dirceu, Genuíno aparecendo, Palocci, Luiz Marinho, Gleisi. Aí já começou lá que ele ia soltar o Stedley na rua com o exército dele. Esses caras são loucos. Fizeram todo aquele bofafá, aquele burburinho de que o sindicato iam retomar, iam bater na porta, iam arrebentar tudo. O que aconteceu? Estão preocupados com dinheiro, estão arrecadando, estão apertando o trabalhador, estão falando de arrebentar. Tanto que o Haddad virou o Tachad, né? Ficou engraçadinho até, pior que ficou bom esse meme. Porque, cara, o que os caras querem é dinheiro, eles sempre quiseram. Não tem mais esquerda no país. Eu vou repetir, mataram a esquerda. Botaram o Boulos, que é um transgênero da política, cada hora é um personagem. Ele tenta ser o Lulinha Paz e Amor, como ele tentou ser o cara do MST, aí falaram para ele que era para ele não falar do MST na campanha, ele foi lá e falou e disse que falou com orgulho. Então, pô, não tem nexo, né? O grupo hoje que representa o Partido dos Trabalhadores, essa esquerda unida, aqui não tem nada de esquerda unida, não tem frente ampla, não tem mais mulheres, os negros, os índios à frente do governo. O negro que deveria cuidar das pessoas, ele foi lá e tem um caso de assédio sexual contra outras mulheres. Direitos humanos, hein? Então assim, esse governo é uma bagunça, é uma discórdia, é um caos, só que é um caos bonitinho na rede social. Vendável é legal, nós vamos cuidar das mulheres, nós vamos cuidar do futuro do país, nós vamos não sei o quê. O Lula deu uma declaração agora, há pouco tempo, no discurso dele, falando que ele propôs o que a China fez. Basicamente. Mocinha, tinha uma mocinha lá de 27 anos, falei para ela fechar a porteira, ela tem 27 anos com 5 filhos. Eu também concordo que tem que ter um controle de natalidade em casa, um planejamento familiar. Agora, controle de natalidade? Peraí, então por que tu não controlou a Beth na hora lá de desligar o cartão do Bolsa Família para os caras encherem o rabo de dinheiro? Aí é fácil. Então, o Lula é um demagogo, a esquerda está morta e enterrada, não tem mais polarização, só tem um centrão, um resquício ali do que o PT consegue fazer hoje, que está compondo, olha só, pasme, hein? Com o PL, para desarticular o Lira. Então, se você falar para mim que tem esquerda, para mim já era muito previsto isso, que não ia ter PT em lugar nenhum, não ia ter nada. Acabou, né? Acabou. Em contrapartida, Roberto, os partidos vitoriosos nessas eleições foram exatamente o PSD, de Gilberto Kassab, e o velho MDB. O sobrevivente MDB que cresce de novo. Cresce de novo. O que mostra que a política brasileira não é ideológica. Eu acho que só mostra para nós que os dois extremos, embora a gente não tenha mais extrema esquerda, porque extrema esquerda são um bando de imbecis que querem uma ditadura comunista. Você tem a extrema direita, essa sim perigosa, mas ela saiu muito enfraquecida dessa eleição. Por incrível que pareça, o Boulos não falou o nome do Bolsonaro, o Nunes não falou o nome do Bolsonaro ontem. No discurso dele. Quer dizer, ele deixou claro que o extremismo está de fora.
é o pragmatismo. Ainda mais o Nunes, que monetizou o mandato dele como prefeito de São Paulo, né? O maior orçamento que a cidade já teve por conta do tal acordo que foi feito em relação ao Campo de Marte. Nunca um prefeito de São Paulo teve tanto dinheiro para poder gastar. E gasta mal. Não sabe gastar. Jogou dinheiro fora. Parece o Brasil quando acaba a Segunda Guerra Mundial, aquele imbecil que foi o nosso pior presidente da República, o Eurico Gaspar Dutra, que torrou o nosso dinheiro. Tudo que o Brasil ganhou na Segunda Guerra, o Brasil ganhou muito, o Brasil saiu milionário da Segunda Guerra Mundial, saiu um país rico, inclusive com forças armadas que, mesmo comandadas por imbecis, conseguiram pelo menos ganhar corpo, mudar daquele modelo francês para o modelo americano, e jogou dinheiro fora. Comprando sucata dos Estados Unidos, comprando bobagem para o país, e torrou, e a nossa dívida externa, que podia ter sido paga, voltou com tudo para o governo do Getúlio, e por isso que o Getúlio, mesmo sendo um ditador e sendo retirado, ganhou eleição fácil. Depois daquele débil mental que ocupou a presidência, qualquer um ganhava e voltava. Mas parece que a gente repete os mesmos erros, porque o PSD e o MDB são partidos H2O. Eles são insípidos, inodoros e incolores. Tirando a história do MDB, sim, lá daquele velho MDB da ditadura... Manda brasa do passado, que não tem nada a ver com o MDB. Não tem nada agora. Esse MDB, ele como é o PTB. São partidos que não têm cheiro, não têm cor, não tem matiz ideológico, não tem pretensão, mas não tem coerência. Não, eles são poder. Poder pelo poder. Eles são poder pelo poder. E ficou provado que o Brasil não... E esse centro, que na verdade é um centro-direita, não é um centro-esquerda, este centro-direita, aliado a essa centro-esquerda, que é o caso do PSB, sim, que não é um partido de esquerda, é um partido de centro-esquerda... Teve um bom desempenho. Teve um bom desempenho. Eles podem, finalmente, construir alternativa a Lula e Bolsonaro. Porque o PT parece não acordar. O PT manda... E olha, eu gostei muito até da postura do Mauro Vieira na reunião do BRICS. Muito. A posição brasileira de bloquear a entrada, sim, de Venezuela e Nicarágua no BRICS foi sensacional. O Brasil jogou o seu peso político ali, e a gente esperava o contrário, mas o que mostra é que, neste ponto, o Brasil está sendo mais profissional nas relações exteriores. Mas aí você vê o PT no mesmo dia assinando um documento reconhecendo as eleições da Venezuela no Fórum de São Paulo. Mas é aceno. E mais, você vê o PT aliando-se ao Irã, um país onde as mulheres não têm direitos e os gays morrem, são assassinados na rua. Como é que um país pode construir algum projeto de poder para daqui a 2 anos, se o partido que está no poder, o partido do presidente da República, é tão ridículo, obsceno, infantil, a ponto de praticar ainda esses tipos de atitude, e não olhar e não reconhecer que não consegue falar com a periferia, não consegue falar com onde ele deveria estar presente, porque essa é a razão de ser da esquerda. Realmente a gente não entende o que vai ser o futuro. Mas é o que eu falo da questão do aceno. Você falou, por exemplo, que o Nunes, onde a única coisa que eu discordo de ti da tua fala, o Nunes não foi pragmático. O Nunes, ele pediu, cortejou, mandou e-mail, mandou articulador, implorou, se humilhou, fez serenata, Bolsonaro me apoia, o Marçal tá vindo, tá apertando, Bolsonaro, e deu aquilo que eu falei até no nosso último programa, tirei um sarro aqui, né, na questão do Marçal, pegando votos e etc. Ele se humilhou para conseguir isso. E quando veio naquela porcaria daquela churrascaria, que ficou ruim ainda para ele que saiu com aquela pergunta lá sobre as urnas eletrônicas, não teve apoio, foi uma foto que já vem desgastada, já vem queimada, e o Tarcísio, que também não é nada ideológico, lutando pelo Nunes e tal, o Tarcísio tá com medo o quê? Agora da próxima eleição, ele tá com medo de 26. Então, vendo que essa direita tá meio sem dono e o Bolsonaro ainda está inelegível, ele falou, pô, preciso me posicionar, o Nunes precisa ganhar. Por isso que o Tarcísio entrou no jogo e entrou pesado, e tem, ó, essa foto é bonita, ó, não é que nem aquela foto ridícula, ó, quem tá do lado ali, ó o Kassab ali pra variar, né? Kassab baleia, os caras, pô, é quem manda no país, quem manda no país. E por isso que Tarcísio hoje ganhou do Nunes, né, a alcunha de o líder maior. É o líder maior, por quê?
Bolsonaro não me ajudou, agora também não quero mais nada. Agora eu vou meter marcha no Tarcísio. Eu ainda digo que lealdade é um negócio muito complexo. Não duvido se o Tarcísio inventar uma história para desembarcar do Bolsonaro ainda e pegar essa direita, que o Marçal já mostrou que não tem dono, para ele. Olha, só vou aproveitar esses 10 segundos agora para dizer uma coisa. Bolsonaro conseguiu perder 2 aliados. Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado. Exatamente. Ele é tão inabilidoso politicamente. A ponto de perder o Tarcísio logo. É isso que eu estou falando, vai ter racha. E aí vamos ter uma outra candidatura nesse arco aí de direita, de centro-direita. Muito bem, senhores. Olha, nós teríamos muito mais a conversar, é evidente, mas o tema, a pauta é imensa, mas chegamos ao final. Queria agradecer muito a presença do Roberto Mohamed, do Danilo Martins e principalmente a sua audiência, meu caro telespectador, uma audiência, como sempre, qualificada. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.